vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Olá, muito bom sábado. Que bom estar aqui novamente com vocês, né? Passei uns 2 sábados sem vir. Confesso que senti muita saudade de vocês. Estamos com saudade de vocês, né? Estamos com saudade de ver a igreja cheia, todo mundo próximo. E eu tenho certeza que quando a gente puder voltar e tá todo mundo juntos, vamos ter vários juntas panelas para compensar todo esse distanciamento que a gente está tendo. E se você é novo por aqui, parou aqui no nosso canal, meu nome é Nicole, nós somos da Igreja Adventista do Jardim Belo Horizonte de Indaiatuba. Seja muito bem-vindo e espero que você se sinta bem com a nossa presença na sua casa, certo? E antes da gente começar, eu gostaria de fazer um compromisso com vocês. Vocês são, assim, bem bacanas quando a gente precisa, estão sempre comentando, interagindo. Então, eu quero fazer um compromisso da gente mandar esse vídeo do culto de hoje para um amigo. Então, vai aí em compartilha, envia para o seu amigo, avisa para ele que a gente já está aqui esperando ele, que eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai ajudá-lo, tá certo? E para começar, vamos
fazer uma oração para a gente começar o nosso momento de louvor, tá certo? Feche seus olhos comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concedeu. Sei que no momento estamos numa fase diferente, numa fase nova, mas sei que isso logo vai passar e em breve nós todos vamos estar reunidos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor tire as distrações agora da nossa frente e nós possamos só focar na Tua mensagem que vai ser passada nesse culto. Esteja conosco, com cada um que está nos assistindo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para começar o nosso momento de louvor, vamos cantar Vou Me Entregar. Aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu.
Voltamos. E assim, ó, eu quero ver quem tá assistindo a gente. Então vai lá nas nossas redes sociais, tira uma foto de você agora com a sua família assistindo e nos marca, porque a gente quer ver o rostinho de cada um. A gente quer ver, quer matar a saudade de vocês. Então mandem a sua foto, comenta aqui embaixo o que você tá achando, né? Manda um abraço, um feliz sábado. A gente quer, de uma certa forma, tá ligado aí com você na sua casa, tá certo? E a próxima música que a gente vai adorar fala muito desse momento que a gente está vivendo, né? Da gente se entregar, da gente nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos guie, para que Ele nos molde e nos prepare para as coisas do dia a dia, não é mesmo? Então, juntos, vamos cantar Nas Mãos do Oleiro.
Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Informativo Mundial das Missões. A explosão do botijão de gás. Noélia trabalhava como obreira bíblica em Chase, Trinidad e Tobago, quando um acidente aconteceu. Certo dia ela estava cozinhando para receber uma interessada na Bíblia, quando o botijão de gás explodiu. A força da explosão jogou Noélia para o outro lado do cômodo, e ela caiu semi-acordada. Mas no chão, ela sentiu uma mão invisível a tocar e a empurrar para fora do apartamento em chamas. Logo os vizinhos a socorreram até a chegada da ambulância. Noélia tinha sofrido queimaduras de 2º grau. A ambulância a levou para o hospital e lá o médico ficou surpreso por ela ter sobrevivido. A situação era delicada. Noélia ouviu a equipe médica conversando e agradeceu a Deus por tê-la salvado a vida, apesar das dores. A moça tinha dores horríveis. Suas pernas incharam, a impossibilitando de caminhar. Mesmo assim, ela era grata a Deus. A igreja a apoiou na recuperação como pôde. Eles oraram, visitaram e fizeram escala para passar o dia com Noélia. Após 1 mês e meio, ela conseguiu caminhar e em pouco tempo pôde voltar à rotina normal. O médico ficou surpreso com a recuperação e disse que ela teve sorte. Mas a moça ressaltou que foi uma bênção de Deus. Noélia sempre amou a Deus, mas agora confia mais nele. Ela sabe que deve depositar em Jesus toda a sua esperança. E 9 meses após o acidente, a mulher interessada na Bíblia com quem Noélia planejou se encontrar naquele dia, se entregou a Cristo. Hoje Noélia ajuda a gerenciar um centro de influência que alcança pessoas não cristãs em Trinidad e Tobago. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a abrir outro centro de influência naquele país. Sejamos liberais. Olá, meu amigo, bom dia, feliz sábado, seja muito bem-vindo a mais um estudo, mais uma recapitulação da nossa lição da Escola Sabatina. Fique à vontade, né? Pega a sua Bíblia, pega a sua lição. Vou estar tirando aqui a minha máscara para que fique melhor a nossa comunicação, mas seja muito bem-vindo a mais um estudo, a mais uma lição da Escola Sabatina, tá? Eu estou aqui com 2 convidados muito especiais. Vou apresentar eles para vocês. Primeiro eu tenho aqui o Rodrigo. Feliz sábado, Rodrigo. Feliz sábado. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Maravilha, eu também tenho ali, vocês já viram, né? Mas a Luciana. Feliz sábado, Luciana. É um privilégio para nós estarmos aqui hoje. E, assim, vamos dividir um pouquinho, né, daquilo que a gente estudou durante a semana. E, assim, todo mundo aprender e ficar mais pertinho de Deus, né? Legal, olha só, você sabe, né, que é uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Então, nós participamos daqui, você participa daí. Você já pode deixar, né, o seu comentário ao decorrer da lição. Você pode deixar aquilo que você achou mais relevante, se achou mais interessante. Tá, a gente participa daqui, você participa daí. Sempre é muito bom a gente ver que vocês deixaram os seus comentários aí no chat da lição da Escola Sabatina, né? Para iniciar o nosso estudo, vou pedir ao Rodrigo que inicie uma oração. Oremos. Ó Santo e poderoso Deus, o nosso Rei, o nosso Criador,
Nós queremos, Senhor, lhe pedir agora que o Senhor nos envie o teu Santo Espírito para que nós, com a sabedoria do Senhor, possamos compreender melhor a tua palavra e a sua palavra possa ficar guardada em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tu sabes que nós não temos todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, mas tudo isso vem do Senhor. A fé também é o Senhor que nos dá. Então nós cremos no Senhor e cremos que o Senhor vai estar aqui conosco agora nessa escola sabatina. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Sim. Olha só, irmão, você talvez seja alguém que não conheça a lição da escola sabatina, não conheça como é esse estudo diário. Lição da escola sabatina, esse manual de estudo que nós estudamos diariamente. No sábado nós temos a oportunidade de recapitular entre os irmãos, tá? Então é esse estudo aqui que nós vamos recapitular, que já foi estudada na semana passada, de domingo até hoje, sábado, até ontem, sexta-feira, né? De sábado até sexta-feira. Estamos já caminhando para a lição 4, estamos na lição 4, hein? Vou abrir aqui minha lição. Lição 4, uma aliança eterna. Olha só, você já percebeu que essa aliança ela fala sobre, né, o início ali de Abraão, do chamado de Abraão, de como foi. Uma aliança eterna. O verso da semana diz o seguinte, é Deus dizendo para Abraão, tá? Gênesis 17, 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Queridos, nós estudamos semana passada sobre o dilúvio, sobre a vida pré-diluviana. Vocês perceberam, vocês sabem, né, que eles viviam uma vida muito maldosa, o coração do homem inflamado de maldade, Deus mandou o dilúvio. Só que o pecado continuou na história através da família de Noé, né? Eles continuaram vivos, o pecado obviamente continuou neles e em suas descendências até o nosso dia de hoje. Então Deus ele simplesmente não abandonou o nosso mundo, né? Ele não viu o nosso mundo e deixou após o dilúvio ali abandonado. Ele tinha um plano ali de integrar também Abraão nesse início desse plano de redenção, do plano da salvação. E é isso que nós vamos estudar nessa semana. Vamos caminhar para a parte de domingo. Eu vou iniciar levantando uma questão aqui para a Luciana comentar, que é o seguinte. Em Gênesis 15, 7, eu vou ler aqui o que diz em Gênesis 15, 7, diz o seguinte, é Deus dizendo, tá? E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. É Deus que está dizendo para Abraão. Neste momento ele ainda não era Abraão, mas a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, mas eu vou falar que era Abraão. Tá? É Deus falando para Abraão nessa questão. Luciana, uma questão interessante é o seguinte, muitas passagens bíblicas, Deus ele vai falar com alguns personagens, ele se apresenta, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus. Lá no início dos 10 mandamentos, Deus diz o seguinte, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Então ele sempre se apresenta. O que a gente pode talvez entender que por que Deus age assim, o que Deus quer mostrar, o que Deus quer passar para o ser humano com essa apresentação, como ele fez aqui no caso de Abraão, eu sou o Senhor. Bom, os nomes, né, eles têm muita importância, né, eu acho que para a humanidade em geral, mas para os povos do Oriente tem um significado mais, acho que mais profundo, né? Quando Deus ele diz assim, eu sou, dá assim a ideia de que não é um ser criado, né? Ele é desde da fundação do mundo, ele sempre vai ser, então dá uma ideia de pré-existência, né? Deus ele não precisa de outro, de alguma condição especial para ele existir. Ele existiu, ele existe, ele sempre vai existir, presente, passado e futuro, e acabou. Ele não dá esse eu sou, ele denota assim que não é um ser criado, né? É um ser criador, um ser que sempre existiu e sempre vai existir.
Maravilha, muito bem, Luciana. É interessante que exatamente com essa questão, Deus ele quer passar para o ser humano essa confiança, né, de toda essa expressão que o nome dele passa. Ainda, Rodrigo, né, direcionada a essa questão, algumas Bíblias falam Senhor e outras Bíblias falam que a gente tenta ler como Yahvé, né? Entendemos que soletra assim Yahvé, que Yahvé é o nome específico de Deus, né? É o nome de Deus, como a Luciana colocou ali, é o eu sou, é o nome, a pessoa de Deus. E nesse mesmo verso que algumas Bíblias falam Senhor, outras falam Yahvé, ou seja, ele está dizendo assim, eu sou Yahvé, né? É um Deus, é aquele Deus único. Luciana, a questão que eu quero aqui para que você trabalhe, que você questione é o seguinte, toda essa conotação que até a Luciana comentou, que a lição fala o seguinte, que ele é um Deus eterno, ele é um Deus que já existe, ele não precisa de mais ninguém para existir, é autossuficiente. Que contraste, né, como ela também comentou o seguinte, que para o povo antigo, esse significado do nome era muito forte, diferente da nossa cultura, né? O nome em si ele tinha um peso muito grande. Então, para eles entendiam talvez o significado do nome Yahvé muito mais do que nós conseguimos entender, porque na nossa cultura não é assim. Talvez eles entendendo o que significava Yahvé, né? Como Deus se apresentava, que contraste tinha entre o Deus Yahvé ali, com todas essas características, e os deuses pagãos, né? Que contraste havia ali? Ok. Bom, nós vemos, né, exemplos na própria Bíblia, onde os povos pagãos eles adoravam ídolos, adoravam deuses que eram seres criados, né? Adoravam o sol, a lua, as estrelas, e esse nome de Deus que é apresentado na Bíblia, né, com apenas essas 4 letras, né, o Y, H, W, H, muitas vezes os judeus, né, o povo hebreu, eles tinham tanto respeito e tanto temor por esse nome, que realmente é um nome poderoso, é um nome que remete a um Deus criador, a um Deus que sempre existiu, sempre vai existir. Muitas vezes eles até ocultavam esse nome por receio, talvez pelo medo, né? Assim de repente estar descumprindo um dos mandamentos de Deus e colocar o nome de Deus em vão. Mas o fato é que eles sempre respeitaram e adoraram muito esse Deus, e esse nome é um nome que impõe, mostra realmente quem é esse Deus. É um Deus todo-poderoso que sempre existiu, e comparado aos deuses pagãos, né, os deuses pagãos não chegam nem ao pó, né, de onde o nosso Deus ele pisa. Então, realmente é um nome poderoso que realmente demonstra quem é o nosso Deus. Maravilha, Rodrigo, muito bem colocado, né? Só o nome de Deus já conota assim, especialmente para eles que tinham essa compreensão, assim, um poder e um respeito muito grande. Bom, vamos caminhando aqui já para a parte de segunda-feira. Vai deixando seu comentário, talvez você viu alguma coisa na lição que nós não conseguimos abordar aqui, então comente aí, deixe aí no chat assim um ponto de vista, o que você viu, que você achou bem relevante, bem interessante. Olha só, estamos caminhando aqui para a segunda, né? Vamos falar de El Shaddai. Muito provavelmente você já viu esse termo El Shaddai ou sabe o que significa. Eu falei o seguinte, eu me referi a Abraão, mas eu falei que ainda não era, o nome dele ainda não era Abraão. E você, muito provavelmente, você sabe. Então, põe aí no chat o seguinte, vamos combinar. Se você sabe, põe aí no chat qual era o nome que Abraão tinha antes de ser Abraão, tá? É o que a gente vai falar agora. Ele se tornou Abraão, mas antes ele tinha um nome, você muito provavelmente sabe. Então, põe aí no chat. Maravilha? Caminhando aqui para segunda-feira. Luciana, tem um verso, Gênesis 17:1, eu vou ler aqui para a gente, que diz o seguinte. Olha só, Gênesis 17:1. Quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1.
Esse termo, Deus Todo-Poderoso, né, a tradução mais que eles tentam mais coerente para isso, para El Shaddai, seria o Deus Todo-Poderoso. E novamente aqui, Luciana, Deus se apresenta para Abraão, que ainda não era Abraão, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então ele fala, é o Deus, mas não é qualquer Deus, é o Deus Todo-Poderoso. O que a gente pode captar no contexto dessa história? Que Abraão precisava escutar isso de Deus, precisava, porque antes Deus se apresentou como Senhor, mas agora Deus dá uma ênfase ao Deus Todo-Poderoso. Então o que Abraão precisava talvez escutar disso para que ele pudesse ter confiança? Que momento era esse que ele estava passando para escutar de um Deus Todo-Poderoso? Bom, é muito interessante, né, a gente lê esse relato, porque assim, Abraão ele já era um homem idoso, né? Imagine, você com 99 anos de idade, sem filhos, a sua esposa idosa também, e de repente uma voz fala com você: você vai ser pai de uma grande nação. A minha aliança vai ser com você e você vai, né, povoar o mundo. Então Abraão, ele estava ali naquela situação ali de precisar de um empurrão, né, para entender que realmente aquilo que Deus falava era verdade, era o que iria acontecer, né? Não que ele não acreditasse em Deus, não que ele não confiasse, né, nas promessas de Deus, mas aos olhos humanos aquilo era uma coisa impossível, né? Então Deus ele chamou para si o poder, falou assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que pode fazer qualquer coisa. Então confia em mim, anda na minha presença e você vai ver só as maravilhas que eu vou fazer. Então eu acredito que essas palavras para Abraão foram aquela injeção de ânimo que ele precisava para confiar e para cumprir, né, verdadeiramente assim os planos de Deus que Deus tinha para ele ali naquele contexto, né, de ter um filho e gerar, né, uma nação. Excelente, exatamente, né? Talvez Deus estava dizendo assim: olha, acho que você não esqueça quem eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Né? Em meio a essas situações que Abraão estava passando, de ver uma dificuldade na idade, em ter um filho, em ter uma descendência, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Muito bem colocado, Luciana. Rodrigo, já pegando aqui a ideia, né? Vamos continuar a ideia. Deus, ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Esse nome, essa ênfase, imagine, né, Deus chegando para você: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso. Há quem diga que quando a lição aqui ela traz o exemplo do seguinte: uma rosa, se você trocar o nome da rosa para outro nome, a rosa vai continuar tendo o mesmo perfume, mesmo tendo outro nome. E a questão que a gente levanta é o seguinte: imagine se Deus, sendo o mesmo Deus, mas ele se apresentando como um Deus frágil, como um Deus limitado, como um Deus fraco. Que impacto teria isso na nossa fé, né? Em contraste em Deus se apresentar como um Deus Todo-Poderoso, em contraste como Deus sendo a mesma pessoa, mas se apresentando como um Deus limitado ou um Deus fraco, né? Que contraste isso teria em nossa fé? E quando nós sabemos o que significa o El Shaddai, que conforto isso traz para nós? Eu penso assim que Deus é o primeiro e mais perfeito marqueteiro que já existiu nesse mundo, né? Que existe nesse mundo, porque ele consegue com os nomes, né, passar justamente a ideia e através do próprio nome já encorajar o ser humano, né? Então esse nome, os nomes que Deus usa, os títulos que ele usa, são nomes fortes e que encoraja o ser humano. E Abraão, ele precisava de fato saber que esse Deus que era próximo dele, que ele poderia conversar com esse Deus, né? Mas não era um simples amigo, né? Porque, por exemplo, né, eu posso estar com um grande problema e você é meu amigo e eu vou lá, eu converso com você sobre esse meu problema, eu vou até me sentir melhor por ter falado do meu problema, mas você não tem poder para resolver esse meu problema que é muito grande. Agora, no caso de Deus, ele
tem todo esse poder. E ele sempre deixou isso muito claro, né? Deixou isso muito claro com suas atitudes, né? E também com os próprios títulos que eram utilizados, né? Excelente, Rodrigo, excelente. Vamos já caminhando aqui para terça-feira, né? O tempo está passando, vamos caminhando para a parte de terça-feira. Gênesis 17, 4 e 5. Eu ainda não vou ler esse texto, né? Eu vou deixar para ler depois. Luciana, é o seguinte. Nós sabemos que Deus, tanto Deus como outras versos na Bíblia, outras histórias na Bíblia, o nome das pessoas era mudado, o nome das pessoas era alterado. E você até já comentou alguma coisa sobre a importância do significado dos nomes, né? Então, o nome era alterado. Nós temos o exemplo de Jacó, né, que teve o nome alterado para Israel, José, que também teve o nome alterado, Daniel, que também teve o nome alterado. E a questão é o seguinte, o que isso influenciava talvez na vida deles, né? Essa mudança de nome, porque o nome tinha um significado. Que papel o significado do nome talvez teria para eles, né? Que importância, que sentido isso talvez mudaria até a vida deles, né? Então, o que a gente pode ver sobre essa questão e essa importância da troca de nome, que várias vezes na Bíblia, né, como Deus também trocou de Paulo para Saulo, né, essa troca de nome, talvez uma troca de significado que significaria talvez uma mudança de vida. O nome é algo muito significativo, né, na vida do ser humano. Eu me lembro sempre da minha mãe falando para mim por que ela escolheu esse nome para mim, né, Luciana. Ela falou que quando ela era moça tinha uma música chamada Cantiga para Luciana e era uma música delicada e uma música calma, e ela pegou e decidiu colocar esse nome em mim, que não tem muito a ver, né? Eu já fui delicada, hoje eu não sou mais. Mas, assim, o nome, ele reflete, acho que, muito do que nós somos, né? E quando você citou o nome de Jacó, Jacó, a princípio, era um nome, assim, pejorativo, né, para ele. Era uma coisa, assim, que não era muito legal, né, você ser chamado de Jacó ali naquele povo, principalmente para aquele povo que entendia o que significava aquilo, né? E quando houve essa mudança em Jacó, Deus não poderia deixar mais ele se chamar Jacó. Ele teria que ter uma mudança, já que aconteceu uma mudança interna, né, dele, aconteceria também uma mudança externa no seu nome, né, Israel. Então, acho que o nome, quando Deus ele muda o nome de uma pessoa, é para deixar as qualidades daquela pessoa mais visíveis, né? Para que as pessoas entendam que houve uma mudança ali, que houve como é que eu posso dizer? Que houve assim uma transformação, né? Tanto interna como externa daquela pessoa. Então, principalmente para Abraão, aqui na lição ela fala assim, ó: talvez essa tenha sido a maneira de Deus ajudar Abraão a confiar na promessa da aliança que estava sendo feita a um homem de 99 anos. Então, quando Deus decidiu mudar o nome de Abrão para Abraão, que significa, né, pai de gerações, né, pai de nações. Então, ele falou assim, olha, o seu nome vai refletir aquilo que você vai ser, aquilo que você vai se tornar. E Abraão, então, confiou naquilo e realmente a sua descendência, né, até hoje, se a gente for analisar, aí está, né, os judeus. E eu vi uma reportagem essa semana passada que os judeus, eles têm muito mais judeus espalhados pelo mundo do que lá em Israel, né? Então, todos os lugares que você vai, tem uma sementinha ali de Abraão. Então, eu acho que foi, quando a gente chegar lá no céu, Abraão vai ver, né, que realmente ele se tornou uma grande nação e que a promessa de Deus foi ali, ó, foi certinho ali no seu cumprimento. Isso aí, né? Você começou falar de um ponto de Abraão, que é o ponto que eu exatamente quero chegar agora, né? Caminhando para o Rodrigo. Abraão, né? Era Abrão, se você não colocou aí no chat, era Abrão, se tornou Abraão. Deus trocou para Abraão, né?
olha só, Abraão estava no momento, até então Abraão, né? Ele estava no momento em que ele precisava talvez confiar em Deus, né? Talvez não, né? Precisava confiar nas promessas de Deus, né? A ponto de Deus trocar o seu nome. Então, que sentido isso faria ali para ele? Que força trazia para ele de mais confiar em Deus no momento histórico que tem a ver com o significado do nome dele, né? O momento da promessa dele em relação com o significado do nome dele, assim, que sentido fazia para ele esse nome Abraão? Eu penso que o resultado disso a todo momento as pessoas iriam se dirigir não mais a Abrão, mas a Abraão, toda vez repetindo a promessa de Deus. Isso faria que ele não se esquecesse mais. A todo momento, todos iriam lembrar da promessa que Deus fez para ele, que ele se tornaria um pai de uma numerosa nação, uma numerosa multidão, e a todo momento isso iria se repetindo. Eu queria até aproveitar, né, foi falado de alguns nomes, né, que foram feitas mudanças. Eu tenho um nome composto, o meu segundo nome é o primeiro nome do meu pai, né? Meu nome é Rodrigo Misael. E Misael também é um nome bíblico, né? E um dos amigos de Daniel se chamava Misael, e ele significa, né, quem será como Deus. Durante ali a minha infância, eu detestava ser chamado por Misael, né? Eu não conhecia, né, nada sobre a Bíblia, nem o que significava o nome, porque sempre tinha algum outro Rodrigo e eu era o Misael, né? Então, até hoje, né, no meu trabalho, todos me chamam por Misael. Só na família e na igreja que me chamam pelo primeiro nome, que é Rodrigo. Mas eu aprendi a gostar muito desse nome também, né, de Misael, porque é um nome assim que me faz lembrar, né, quem é como Deus. A todo momento eu sou lembrado disso, né? Quem é como Deus? Quem é igual a Deus? Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus único, é o Deus Criador. Excelente. Você falou sobre isso. Eu lembro uma vez que eu pesquisei o meu nome e o significado eu não senti que tinha uma grande relevância, né? Então, como a gente não tem essa cultura de pôr nome por significado, talvez se tivéssemos eu não teria esse nome. Uma questão interessante, você comentou muito bem. Imagina que eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Imagine que toda vez para eles que tinham esse significado de nome, toda vez que eles chamavam Abraão, eles não estavam chamando ei Abraão, eles estavam chamando ei pai de uma grande nação, ei pai de uma multidão. Então toda vez que Abraão escutava aquilo, talvez reforçava a promessa de Deus, né? Queridos, vamos caminhando, deixa aí o seu comentário, a sua colocação, né? Sempre é muito bacana, é muito interessante, a gente sempre acompanha e vê que tem comentários, tem algumas posições muito interessantes que vocês deixam aí no chat, tá? Parte de quarta-feira, vamos passar aqui uma caminhada rápida na parte de quarta-feira. Luciana, é o seguinte, né? Gálatas 3, 7 e 29, ele fala uma coisa, ele dá uma resposta interessante para uma questão que eu vou levantar aqui. Você é judeu, Rodrigo? Não, né? Não sou. Luciana também? Também não. Não. E eu também não sou, e provavelmente você também não é, né? Mas Deus ele fez grandes promessas, né, para Abraão, para sua descendência, para os judeus, para o povo de Israel. Mas nós não somos judeus. E aí, como é que a gente fica nessa história, né? Será se nós não vamos participar dessas bênçãos? Será se nós não vamos ter, né, compartilhar, ser herdeiros dessa bênção? A questão, Luciana, que eu levanto para você é o seguinte: o que a Bíblia fala sobre quem são os verdadeiros descendentes de Abraão? Essa é uma questão bem interessante, porque assim, até acho que foi na primeira lição desse trimestre aqui, estava falando lá, né, dos filhos que não eram legítimos, né? Acho que foi na primeira lição, né, Rô? Dos filhos que não eram legítimos, né, dos filhos adotivos, e que Deus iria recebê-los a todos. E assim, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão,
ele queria dizer assim, olha, você vai ser pai de muitas nações, né? Não somente da nação judia, dos hebreus, mas de todos aqueles que aceitarem, né, serem chamados filhos de Deus. E bem como você falou aqui em Gálatas 3, o 7, diz assim, ó, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E depois o 29 fala, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, isso daqui é algo para nós nos alegrarmos, né? Nós não somos filhos, como que eu posso dizer assim, filhos de sangue, mas nós somos herdeiros da promessa também, né? Apesar de não sermos judeus, a promessa foi feita para nós também. E para todos aqueles que aceitam serem chamados filhos de Deus, que aceitam Jesus como o seu Senhor e seu Salvador. Então, isso me deixa muito feliz, porque o judeu ortodoxo, ele acha que só ele é salvo porque ele é da nação judaica. E a Bíblia fala que não é assim. Que eu sou herdeiro, o Rodrigo é herdeiro, você é herdeiro. Todos nós somos herdeiros, né, da promessa que foi feita para Abraão, da aliança, né, que Deus fez com Abraão lá no passado. É a mesma aliança que Deus faz conosco hoje. Nós somos filhos dele. Então, cada um de nós pode se alegrar, pode ter certeza que, da mesma forma que Deus cumpriu a promessa dele com Abraão, vai cumprir com a gente também. Então, isso me deixa muito feliz de ser herdeira, né, dessa promessa tão maravilhosa, né, que foi feita para Abraão e se estendeu para mim também. Maravilha, você escutou aí, né, meu irmão? Como é espetacular e é interessante essa questão. Todos nós somos herdeiros, né? A lição ela comenta o seguinte: os herdeiros de Deus, os herdeiros de Abraão são aqueles que tiveram a fé de Abraão nos méritos de Jesus. Queridos, já estamos caminhando para o final da lição, chegando na parte de quinta-feira, nosso último dia aqui que a gente vai conversar, vai bater esse papo. Vou começar aqui conversando com o Rodrigo. Em Gênesis 18:19, Rodrigo, ali Deus, ele aborda algumas questões do que o povo, do que a família, do que a casa de Abraão tinha que fazer, né, para que pudesse também cumprir-se essa aliança. Porque como a gente já conversou aqui alguns sábados passados, o conceito da aliança é aquele compromisso entre duas partes, em que uma parte tem que cumprir, a outra tem que cumprir, para que seja uma aliança efetiva, né? E em Gênesis 18:19 fala exatamente sobre mais ou menos o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que cumprir. A questão que eu levanto para você, deputado, é o seguinte: que obrigações eram essas, né? Que compromisso eram esses que eles tinham que ter? E será se eles não cumprissem? Será se Deus ia cumprir a aliança, né, com eles, sendo que uma das partes não cumpriu o trato? O que você pode desenvolver em cima dessa linha de raciocínio? Sim, exatamente. Como você já mesmo disse, a aliança ela tinha duas partes, né, a ser cumprida. Deus, com certeza, sempre cumpriu a sua parte, mas existe uma parte também que é da humanidade, né, que são dos filhos de Deus, que devem cumprir a justiça, o juízo, devem ser obedientes ao Senhor, como contrapartida daquilo que Deus faz por nós, né? É claro que isso não tem nada a ver com uma meritocracia, né? Eu não vou ser obediente para receber alguma coisa, mas eu sou obediente porque Deus já cumpriu a parte dele, né? Então, sim, a humanidade tem uma parte a desempenhar, né? Nós entendemos que a aliança de Deus, a humanidade, sim, tem uma parte a desempenhar, né? Que é ser a obediência, cumprir com a justiça e o juízo. Maravilha. Olha só, Luciano, ele iniciou falando uma questão aqui que é exatamente o que eu vou levantar para você. A gente percebe que Deus deixa muito claro a importância da obediência, do juízo, da justiça, e você comentou também, né, não somos salvos por isso, mas Deus deixa muito claro essa importância.
Qual seria exatamente a importância da obediência, a importância de cumprir, né? Qual a importância da obediência na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus? E com as suas palavras vamos terminar o nosso estudo de hoje. Eu acredito que assim, como a gente sempre estuda, né, esse assunto, Deus ele faz promessas que são condicionais e promessas que são incondicionais. As incondicionais não dependem da vontade humana, e as condicionais, em muitos aspectos, dependem, né, de nós, né, da nossa vontade. Porque assim, pense, se você pede para Deus fala para Deus que você vai se arrepender dos seus pecados, que você vai se voltar para Ele, que você vai orar, que você vai fazer a sua parte como cristão, e você não faz, as bênçãos de Deus, elas não vão chegar até você, não porque Deus retirou de você a bênção, mas porque você não busca a bênção de Deus. Eu acredito muito que, assim, as promessas que são condicionais, que dependem da nossa parte, né, nessa aliança, elas vão se cumprir à medida que o nosso relacionamento com Deus for ficando cada vez mais forte, for ficando cada vez mais sólido. Porque aí você vai deixar de pedir aquilo que você quer e vai começar a pedir o que é a vontade de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que nós não façamos a nossa vontade, mas que nós façamos a vontade dEle. Isso gera bênçãos para nós. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele tem, como que eu posso dizer? A gente não vai ter mais problemas de fazer coisas erradas, porque a gente sempre vai estar fazendo a vontade de Deus. Então, as bênçãos de Deus vão sempre recair sobre nós. Então, eu acho que assim, a obediência, ela entra muito nisso, né? É a mesma coisa quando você era criança, que sua mãe falava assim para você, olha, não vai lá, porque se você for, vai acontecer isso, 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 você vai apanhar. Então, você desobedecia, você apanhava. Eu apanhava, geralmente, todas as vezes que eu desobedecia. Mas, assim, se você obedece, você não apanhava. Se você desobedecesse, você apanhava. Trazendo, assim, para o nosso relacionamento com Deus, eu acho que é mais ou menos isso também. Deus, como nosso Pai, não que Ele retira de nós as bênçãos, mas que Ele, quando a gente está longe dEle, assim, a gente não consegue enxergar as bênçãos que Ele dá para a gente. A gente não consegue perceber aquilo de bom que Ele faz para a gente. Então, a obediência, eu acho que ela entra em grande parte nessa coisa assim, de Deus nos abençoar, de Deus deixar, né, a vontade dEle em nós, e nós fazermos a vontade dEle. Então, acho que a obediência ela é parte muito, muito integral, né, no nosso relacionamento com Deus. Maravilha, excelente, até porque Deus nos salva para sermos obedientes também, não nos salva para a desobediência. Queridos, chegamos a mais um fim de mais um estudo. Tivemos uma participação aqui muito especial, gostaria de agradecer. Rodrigo, obrigado pela participação. Luciana, muito obrigado pela participação, né? Muito bom esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo. Peço ao Rodrigo que finalize nosso estudo com uma oração. Oremos. Santo, maravilhoso Deus, nós confiamos que o Senhor esteve aqui conosco, permaneceu conosco durante todo esse estudo, e pedimos, Senhor, que desde agora e para toda a nossa vida, que nós possamos estar firmados nesta aliança com o Senhor, sempre confiantes nas bênçãos, nas suas promessas, e que de fato nós possamos nos preparar para o nosso grande reencontro, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Irmão, sempre é muito bom estar aqui com vocês, bater esse papo. Chegamos a mais um fim. Semana que vem, estude a sua lição durante a semana, estude a sua Bíblia, né? Sábado que vem, esteja aqui com a gente, comentando aí no chat, participando, né? Você será sempre bem-vindo aqui, tá? Você sabe que após a lição da Escola Sabatina nós temos o momento das crianças. Então já chama a criançada aí para a sala, que daqui a pouquinho vai começar a história, tá bom? Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? A Bíblia nos conta muitas histórias e a minha preferida é sobre o céu. No céu, você vai poder conhecer o seu anjo da guarda.
Também no céu os salvos vestirão vestes brancas, e também haverá um rio com águas prateadas, e a pessoa mais especial que estará no céu será Jesus. Falando sobre o céu, isso me fez lembrar sobre uma história que aconteceu com a vovó Ellen. Ellen estava muito preocupada. Ela precisava viajar para contar a sua visão para as outras pessoas. Ela estava muito doente e às vezes se perguntava: mas por que Deus me escolheu para fazer uma tarefa tão difícil? Ellen conversou com seu pai, que lhe deu uma ideia. Ellen, você pode chamar sua irmã Sarah para ir com você. Ellen ficou muito animada, sentiu que agora poderia cumprir aquela missão. Um dia, seu cunhado chamou Ellen para ir até sua casa, para ver sua irmã Maria. Estava muito frio e Ellen sentia até dor nos pulmões. Para seguir viagem, ela precisou enrolar uma manta bem quentinha nos pés e na cabeça. Ao chegar, todos pediram que Ellen contasse a visão. Ela tentou por 5 minutos, mas estava com uma voz muito fraca e quase não saía nada. As pessoas mal podiam ouvir o que Ellen estava dizendo, mas de repente sua voz soou como um sino e Ellen pôde falar por 2 horas. Ela falou a respeito do céu, da Nova Jerusalém, da volta de Jesus. Quando terminou de contar a visão, a voz de Ellen voltou a ficar fraquinha. As pessoas que ouviram aquela visão ficaram tão emocionadas e sentiram que Deus estava falando com elas. Sabem, crianças, Deus nos chama para falarmos sobre o seu amor para as outras pessoas. Devemos falar que Jesus vai voltar e que o céu será um lugar maravilhoso. E a Bíblia tem um recadinho muito especial que fala ao nosso coração. Apocalipse 1:7. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos porque Jesus virá. Abençoe a cada criança. Em nome de Jesus, amém. Como é bom a escola sabatina, não é mesmo? Nossa, eu amo a escola sabatina, participar, falar, é muito gostoso, né? A gente aprende muito com a escola sabatina. E por isso, eu queria assim uma pequena interação. Vocês viram que a Luciana, o Rodrigo, o Fox falaram do significado nos nomes deles, não é mesmo? E o seu nome? Você já parou para pensar no significado do seu nome? Coloca aí para mim que eu quero saber o que significa o seu nome. O meu nome significa pessoa vitoriosa. Então eu quero saber o que significa o seu nome, tá certo? E agora a gente vai estar cantando um hino que fala que a gente vai para um lugar onde não existe mais dor, mais morte, mais choro, que a gente não vai precisar mais ficar refém de uma doença, a gente não vai precisar mais chorar por alguém. Então vamos juntos cantar com toda a convicção, com toda a força, Além do Rio. Estou
Olá, tudo bom com vocês? Estamos, mais uma vez, pela graça de Deus, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Jardim Belo Horizonte, para compartilhar da Palavra de Deus. Hoje, nós vamos fazer um estudo muito importante da Palavra de Deus, no primeiro livro, o livro de Gênesis. Anteriormente, nós já pregamos Gênesis 1 e 2, e hoje nós vamos fazer um estudo do Gênesis capítulo 3. Eu quero que você entenda o seguinte: o livro de Gênesis tem tudo o que a humanidade precisa saber e entender sobre ela mesma, sobre o plano da salvação e sobre vários assuntos que para nós é de tamanha importância e relevância. Então, vale a pena estudar. E hoje o assunto é mais importante ainda. Mas antes, eu queria lhe convidar o seguinte: eu não sei se você já se inscreveu no canal da igreja. Tem ali do lado, escreva, inscrição, inscrever. Vá lá, aperta, você não vai pagar nada, e ative o sininho para que você sempre receba notificações do canal da igreja. Tá? Faça isso. Vai beneficiar aqui o canal da sua igreja, da nossa igreja. Ok? Já fez? Ainda não? Faça. Vou te dar um tempinho aí para se inscrever, rapidinho. Minimiza a tela, clica aí, bem abaixo aí, onde está o vídeo, está lá, aí, à sua direita. Ok? Bom, você já fez isso, eu espero. Nesse instante nós vamos orar, pedindo a Deus sabedoria para entendimento da sua palavra. Vamos orar. Querido bom Deus, queremos lhe agradecer por teu amor, pela tua bondade, pela vida, porque apesar dessa pandemia, dessa loucura, dessa tragédia que a humanidade está vivendo, nós conseguimos ainda ter esperança, porque a tua palavra fala de esperança, de salvação, e já havia nos prevenidos que haveria pandemia, que haveria coisas espantosas próximas ao tempo do fim. Por isso, tudo o que está acontecendo nada mais é do que o cumprimento das profecias do retorno de Cristo Jesus, onde o mal, o pecado, a dor, a morte terão fim. E aí nós vamos viver realmente a vida eterna. Por isso, Senhor, venha nos consolar,
venha nos fortalecer e nos dar paz, mas hoje, especialmente, pedimos nesse instante que o Teu Santo Espírito nos dê compreensão do estudo da Tua Palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos ler capítulo 3, versos de 1 a 15. O texto da Palavra de Deus diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e serei como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas ou roupas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, você conhece esse texto. O problema é que quando a gente conhece muito um texto, a gente se torna íntimo e a gente acha que sabe tudo e não tira algumas coisas importantes aqui. Quem vive no meio acadêmico, uma universidade, faculdade, assim, e você se revela um crente, um fiel adventista, geralmente as pessoas começam a zombar de você e falar assim: vem cá, você acredita naquela historinha da cobra que comeu a frutinha? Você acredita nesse mito? Você acredita em Adão e Eva? Você acredita nisso tudo? Você não acha que isso aí é simplista demais? Interessante, já me fizeram essa pergunta. E na verdade, não tem nada de simplista acreditar nisso. Pelo contrário, o pensamento acadêmico hoje é o quê? As pessoas nascem boas, mas o ambiente vai formar o ser humano para o bem ou para o mal. Mas, na realidade, alguns filósofos, alguns professores acadêmicos já estão revendo a sua postura em relação a essa afirmação e dizendo assim: realmente, até os cristãos antigos têm razão. As pessoas nascem más. Hoje eu quero falar para vocês sobre o mal, sobre a tentação. Veja, em Efésios 6,12, diz que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades desse mundo tenebroso. Veja, nós vamos falar aqui do diabo. Aí, de novo, as pessoas lá fora vão falar assim: mas vocês acreditam que realmente existe o diabo? Ele tem chifre, é vermelhinho, anda com aquilo?
não é nada dessa figura que nós acreditamos. Mas nós acreditamos que realmente o mal é multidimensional. Como assim? Várias dimensões do mal. Veja, existe um mal dentro de mim, existe um mal fora de mim, que as pessoas querem fazer mal para mim, e existe um mal acima de nós. E esse mal é sobrenatural. Muitos acadêmicos, muitos professores, muitos psiquiatras vão dizer o quê? O diabo é uma justificativa para a pessoa tirar a responsabilidade da maldade que ela faz. Ok, algumas vezes sim. Mas isso não nega a presença de um mal sobrenatural. Vamos lá. Vamos entender, porque nesse capítulo é a primeira vez que aparece Satanás tomando possessão de um animal, aqui a serpente, e como ele atua. Qual é a estratégia dele? O que ele faz, né, para derrubar o ser humano? O que acontece comigo e com você? Você vai entender algumas coisas interessantes hoje. A primeira é o seguinte: o próprio nome diabo, que vem do grego diabolos, que significa enganador ou mentiroso. Então a primeira estratégia do diabo, a estratégia priori dele é o quê? A mentira. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz que o diabo, Satanás, é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, ele fala de si próprio. Então veja, ele é mentiroso para si próprio. Você já viu pessoas que falam mentiras? Você sabe que aquilo é uma mentira, mas ela, de tanto falar, ela acredita que aquilo se torna uma verdade? Então veja, Satanás, ele quer fazer que eu e você acreditamos em algumas mentiras. Então, essa é a priori dele. E para isso, ele usa umas subestratégias. Eu vou reduzir em 3: engano, acusação e tentação. E nós vamos ver isso aqui. Primeiro verso que eu quero que você volte a ler para mim, ou comigo, está ali o verso número 5, né, o capítulo 3, que nós estamos estudando. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e como Deus sereis. Então veja aqui, a primeira coisa que o diabo quer fazer aqui é mostrar o quê? Come desse fruto e você será como Deus. Pensa bem, se eu sou como Deus, eu logo não tenho necessidade de Deus, eu não preciso de Deus. É a primeira coisa que o diabo quer fazer você acreditar: você não precisa de Deus. Isso é uma doutrinação. Tá? A palavra de Deus fala que nós devemos o quê? Buscar a boa doutrina, fundamentar-se na palavra de Deus, fugir, né, dos falsos ensinos. Onde hoje, nos nossos dias atuais, né, no tempo moderno ou contemporâneo, aonde se faz mais doutrinação? No meio acadêmico, nas universidades. Eles começam a colocar coisa na cabeça das pessoas que são agentes pensantes, os agentes pensantes que vão se espalhar no mundo, professores, pedagogos, médicos e assim por mais. Eles vão pensar, eles vão sair de uma universidade e os professores vão ali fundamentar. Isso é interessante porque a maior universidade, conhecida como a maior universidade ou de maior prestígio no mundo, Harvard, quando ela foi criada por cristãos. Era para ser uma universidade cristã. E na sua logomarca, se você depois for no Google escrever Harvard, você vai ver 3 livros abertos. E em cada livro vai estar ali, né, algumas letras. Veritas, que significa verdade. Esses 3 livros estão abertos. Só que quando essa universidade foi fundada,
apenas 2 livros estavam abertos e um fechado. Por quê? Porque os cristãos que fundaram a universidade, os professores acadêmicos eram cristãos, eles falavam o seguinte: a ciência pode nos ensinar muitas coisas, mas a ciência e a sabedoria dos livros e do mundo nunca vão nos ensinar toda a verdade. Porque somente a palavra de Deus, a revelação divina, pode nos ensinar toda a verdade. Então esse livro estava fechado, porque ele precisava da revelação divina para ser aberto. Precisava do Espírito Santo. Mas a partir de 1880, faz tempo, saíram os cristãos e começou a tomar conta pessoas que não compreendiam o cristianismo dessa forma. E aí mudaram a logomarca, que é a que você está vendo, que são 3 livros abertos, porque eles acreditam no primeiro engano da serpente do diabo, que é: se comer esse fruto, vocês serão como Deus. Você não precisa da revelação de Deus para conhecer toda a verdade. Estão vendo como isso entra no mundo intelectual e sutilmente Satanás vai enganando a cada um, porque nós não vamos mais procurar revelação, porque a gente não precisa de Deus, porque nós somos como Deus. Essa é a questão do engano. Mas eu quero falar sobre acusação e a tentação. E aqui é um negócio interessante, na minha visão. O Evangelho tem 2 partes. A primeira parte que o Evangelho diz o quê? Que eu e você somos pecadores. Essa é a má notícia. Porque o pecado entrou no mundo, logo todo homem é o quê? É pecador. Então, todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Você sabe disso. A palavra de Deus diz. Então, nós somos pecadores. Essa é a primeira parte do Evangelho. A segunda parte do Evangelho diz o seguinte: que ao você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Ele, que é o perfeito, que conseguiu cumprir toda a lei, que guardou, veio e não pecou, e morreu como substituto em nosso lugar, se nós aceitarmos Ele, Ele paga a nossa dívida e nós temos direito à vida eterna. Amém? Então, essa é a boa notícia, a graça divina. Então, o que a acusação faz? A acusação acaba com essa segunda parte. A acusação diz o seguinte: olha, você diz que é crente, que você é tal, mas olha o tipo de crente que você é. Você não vem nem quase na igreja, nem lê a Bíblia, você tá isso, aí você faz isso, você, olha o que você fez. Você não vale nada, você é um desgraçado, você é um perdido. Não perca mais seu tempo na igreja e aproveite o seu mundo de pecado. Então veja, olha o que a acusação faz. Agora a tentação já é a primeira parte que trabalha. A tentação fala o seguinte: qual o problema de você fazer isso? Qual o problema de você fazer isso? Aqui é um pecadinho. Você acha que Deus vai se preocupar com esse tipo de namoro que você está tendo, as coisas que você come, as coisas que você bebe? Tem tanta coisa que Deus está preocupado, Ele vai se preocupar com isso. Esquenta a cabeça com isso não. Deus é amor, Deus não tem vingança, Deus não tem nada disso. Deus é puro amor, paz, não está nem aí com as outras coisas. Então veja, se você perceber bem, é um duplo golpe. Por quê? A tentação faz você cair, quando Satanás faz você cair, ele dá rasteira, ele fala: que tipo de safado e crente você é? Então, olha como ele trabalha. Nós vimos o engano, vimos agora a questão da acusação e da tentação. Mas eu quero, em pouco tempo aqui, mostrar para vocês a estrutura dessa tentação. Como ele faz isso? Então veja, vamos ver aqui Gênesis 2,
Vamos voltar no capítulo 2, versos 16 e 17. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom, capítulo 2, verso 15 e 16. Eu li o 18 aqui, né? Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, vamos ao verso 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Bom, o que você percebe aqui? O que Deus disse? Na realidade, você pode comer de milhares de árvores que dão frutos, milhares e milhares, mas uma só você não vai comer. O que o diabo faz aqui quando ele pergunta para a mulher? Deus está falando para você não comer nenhuma. Ele está supervalorizando, potencializando uma questão aqui que Deus não falou. A mulher, ela vai entender isso, ela vai responder. Mas o que o diabo está fazendo aqui? Ele nunca valoriza o lado positivo. Ele sempre vem potencializando o lado negativo. Vocês entenderam? A estrutura da acusação e a tentação que são juntas. Como que o diabo vem para você para te tentar? Ele começa como? Ele começa potencializando algo negativo. E não mostrando o algo positivo. Ele poderia vir assim: veja o privilégio que você tem. O Criador dos céus e da terra, ele desce para conversar com vocês na virada do dia, face a face. Ele deu de todos os milhares de frutos maravilhosos para vocês se alimentarem. Você não acha que apenas uma ordem de não comer apenas de uma árvore não é pouca coisa para tudo aquilo que Deus lhe dá? Ele nunca vai vir com isso. Por quê? Porque o diabo ele quer tirar a gratidão. Veja a resposta da mulher. Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desse Deus, dele comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Veja, Deus não falou que não era para não tocar. Tem uma escritora norte-americana, já falecida, Ellen White, num livro No Deserto da Tentação, ela diz que nesse momento o diabo, a serpente, coloca o fruto na mão da mulher e fala: olha, você tocou, não morreu. Então veja, o que o diabo está fazendo aqui? Eu anotei que a primeira coisa que ele faz é a autopiedade. O que é autopiedade? Autopiedade é a recusa de ser grato. Então veja, o diabo chega para a mulher e fala o quê? Olha, você não está percebendo que Deus não quer que você não coma nada? Você está percebendo que a sua vida não é assim? Que você não tem tanta liberdade como você pensava que você tinha? Você não está vendo? E infelizmente, sutilmente, a mulher vai cedendo a isso. E ela começa a raciocinar: espera aí, por que eu não posso comer disso? Poxa, a minha vida aqui não é tão livre como eu pensava que era. Olha, eu poderia ser mais, eu poderia... Toda vez que você acha
que você é vítima, que você sofre piedade, você está dizendo o quê? Que a sua vida poderia ser melhor de outra forma. Por que você está dizendo isso? Porque de repente você acha que você sabe mais do que Deus, que você tem mais consciência e sabedoria que Deus. Não sabe tanto assim. Então veja a estrutura da tentação. A primeira coisa que vai colocar aqui é o quê? A autopiedade. Você não agradece aquilo que você tem. Se hoje, nessa manhã, você que está assistindo, você acordou no sábado, e você, não aguento mais, que chato, mas será que Deus não está vendo essa Covid, essa coisa toda, pessoas morrendo, tudo isso, e tal, eu queria estar na igreja, eu não posso estar na igreja, estou com medo, agora é chato ficar, e isso, aquilo, tal. Você só está olhando o negativo. Você não está agradecendo que você teve um lar, uma cama para dormir, que você ainda tem mais um dia de vida, que você está respirando, que você tem saúde, que Deus está dando a oportunidade, não importa como, de ouvir a palavra dEle, mas na tua cabeça só estão os pensamentos negativos. E você está começando a sentir autopiedade. Quem está colocando isso em você? Com certeza isso não vem de Deus. A estrutura da tentação do diabo não muda. Você está entendendo como esse livro é relevante para nós hoje? E como o mal nos ataca? Depois eu quero ver aqui a segunda coisa. Depois da autopiedade, nós vamos ver os versos 4 e 5, capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Essa é a grande mentira do diabo. Você não vai morrer. Você é eterno. Não existe morte. Aliás, essa questão de morrer é pura ilusão. Porque você morre, você vai para um lugar, você vai para outra dimensão, você para isso. Veja, então Deus é mentiroso. A serpente continua até nas religiões, dizendo que se você morrer, ou você vai para um lugar ou para o outro. Mas você não vai morrer de fato. Você vai passar de uma dimensão para outra. Então nós temos que rever essa questão. E ela continua dizendo, verso 5, o diabo: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos se abrirão, e você será como Deus. O que é isso? Você não vai morrer. Você não vai se machucar. Os teus olhos vão se abrir e você vai ter liberdade. Olha o que o diabo faz aqui com a tentação. Essa segunda parte aqui é muito interessante. Na primeira parte da estrutura, ele mostra o quê? Você tem um sentimento de autopiedade. Aí você começa, não é tão justo como eu pensava que deveria ser. Eu não sou tão livre como eu pensava. E aqui ele fala o seguinte: você foi criado para vencer as suas barreiras, para vencer os seus limites, para ter liberdade. Toda vez que você obedece a Deus, é um teste para ver se você é bobo ou não. Se você obedece a Deus, você vai estar o quê? Estreitando. Você vai estar apenas se alimentando, você não vai estar progredindo. Mas se você desobedece a Deus, você vai ter liberdade, você vai curtir a vida, você vai crescer, você vai ter sabedoria, os seus olhos vão se abrir, você vai entender melhor. Não é assim? Deixa eu te contar uma coisinha aqui. Você pode pesquisar na história depois. Um pouco mais de 2000 anos atrás, no início do cristianismo primitivo, os cristãos não tinham nem igrejas para adorarem, eram nos lares. Eu já falei isso para vocês. Os cristãos no Império Romano eram caracterizados por duas coisas. Tenta entender o Império Romano. Existem muitos documentários que vão tentar mostrar como era o dia a dia do Império Romano há 2000 anos atrás, quando ele cresceu e dominou esse planeta.
Para você ter uma ideia, as pessoas faziam sexo na frente dos filhos, de outras pessoas, de estranhos. Ninguém era de ninguém, você era politeísta, você tinha outras coisas. Era uma vida totalmente promíscua. Deus me deu o privilégio de conhecer a Itália, tanto a capital Roma, como a adjacências, outras cidades. E nessas cidades, algumas eu fui ver os vestígios sítio-arqueológicos do Império Romano. E eu fiquei espantado no museu de ver tantas coisas que era pintura a fresco de parede. A fresco são pinturas de paredes. E todos o motivo eram sexuais. Todo ali, sexo grupal, aquelas coisas e toda. Então, essa era a mentalidade no dia de Roma. Outra coisa, as pessoas lutavam, brigavam para acumular dinheiro. Então, essas duas prerrogativas eram o cotidiano das pessoas. Alguma semelhança com o nosso mundo hoje? Vários parceiros sexuais, você tentando se enriquecer e tal. Os cristãos tinham duas características. A primeira, eles não se submetiam a essas atividades sexuais ilícitas. Sexo só dentro do casamento para o cristão. Segunda coisa, eles eram extremamente generosos. Não apenas com Deus dando o dízimo e as suas ofertas, mas também uma segunda oferta para os pobres e ajudavam as pessoas, vendiam as suas posses e davam para os apóstolos para ajudar o seu semelhante. Olha que coisa interessante. Primeiro, a Bíblia é tão enfática na questão sexual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar sobre a santidade da questão sexual. E tem uma coisa que me assusta muito, porque fala que nesse pecado Deus é o vingador. Se você iludir alguém para conseguir o favor sexual, Deus vai vingar isso aí. E se você sabe que é errado, você vai prestar conta a Ele. Mas o que o mundo fala aí fora, a mesma coisa que falava em Roma. Você é louco. Você não vai dormir com uma outra pessoa, não vai curtir o seu corpo, não vai ter prazer por causa de uma questão apenas religiosa de um Deus. Que Deus é esse que não quer que você tenha prazer, que não quer que você seja feliz? Que Deus é esse que está te proibindo você transar com seu namorado ou sua namorada, ter sexo com uma outra mulher? Deus está preocupado com isso? Não é isso, jovens? Que os seus colegas na universidade, na faculdade, os amigos comum falam para você? Você é louco, você é virgem ainda. Outra coisa, se você não é fiel nem nos dízimos, oferta, significa que você não acredita que Deus é o provedor da tua vida. E como você vai ser generoso ao semelhante se você nem a Deus é? Olha como essas duas características são marcantes para hoje, como começa com a tentação que o diabo faz. A loucura. A obediência a Deus é um retrocesso à loucura e a desobediência à real liberdade. Olha como o mundo, como o diabo, ele altera a perspectiva das coisas quando ele vai te tentar. Essa é a estrutura da tentação. Queridos, e como fugir disso? Porque depois dessa estrutura do pecado, o homem cai, infelizmente, ao pecado, a mulher come do fruto, dá ao seu marido, depois seus olhos realmente são abertos, mas não para ver a liberdade, a felicidade, mas para ver a tamanha burrice que eles cometeram e a dor que eles vão levar, porque depois o texto já vai falar do primeiro homicídio, a vergonha, a culpa, a natureza sendo castigada por um erro do ser humano. Porque o ser humano não necessitava mais de Deus, porque ele se achava que ele era Deus. Como fugir disso? Eu anotei algumas coisas para a gente terminar essa nossa reflexão. A primeira, o propósito de toda a tentação do diabo é depois te acusar, te jogar na sarjeta e de fazer nunca mais levantar. Então veja,
Se você está sendo tentado ou caiu numa tentação, saiba que o diabo não quer que você levante. Saiba que o diabo quer te jogar na sarjeta. O diabo depois vai justificar de toda forma. Para que você vai precisar ir para a igreja? Porque aí você vai começar a ver erro dos outros por causa da autopiedade. Você vai começar a enxergar um monte de coisa para não enxergar você mesmo. Que você é pecador. Ele vai depois acentuar isso em você. Segunda coisa, descubra a mentira que está por trás do seu desejo e da sua tentação. Qual é a mentira que está por trás disso? Realmente você vai ser liberto? Vale a pena você jogar um casamento, a vida do teu lar com teus filhos, para viver um prazer momentâneo e depois a vergonha, o abandono e tudo que você vai ter que sofrer? Vale a pena? Vale a pena trapacear, roubar e depois você ter que pagar publicamente por isso? Vale a pena? Descubra as mentiras. Terceiro, preste atenção aqui. A ordem de Deus era para que o casal nem se separasse, mas quando passasse pela árvore, ficasse alguma distância, não ficava admirando aquela árvore que Deus proibiu de comer do fruto. A partir do momento que o casal se separa e a mulher fica admirando, e um animal que até então ela conhecia, e o seu marido havia dado o nome para aquele animal, e começa a falar, ela poderia parar um pouco e refletir: o que está acontecendo aqui? Sair daquilo, lutar com essa tentação. Mas o que acontece? Ao invés de lutar com a tentação e fugir, ela começou a argumentar com a tentação. Esse é o perigo de muito de nós. A gente acha autossuficiente: eu não vou cair. Mas a palavra de Deus diz o quê? Você que está em pé, cuidado para que não caia. Se Jesus, que era Jesus, ele precisava diariamente ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, estar em constante vigília e oração para não cair nas tentações, e eu e você? Como a gente acha que pode dialogar e conversar com o diabo e sair ileso? Ficar argumentando. Jesus não perdia tempo conversando com o diabo. Ele já expulsava de vez. Então, cuidado com a tentação. Aliás, eu quero ilustrar, eu lembrei agora uma história muito interessante. No Império Oriental Japonês, tem aqueles samurais, que eram como guardas. E ali, um chefe de um determinado clã estava precisando desses samurais, desse guarda. E ali foram para recrutar vários samurais. E quando recrutou, a entrevista consistia numa coisa só. Fez uma roda daqueles samurais e colocou um vaso extremamente raro, todo pintado em porcelana, coisa mais linda. E aí, o camarada que estava ali para fazer o recrutamento, ele precisava apenas de um samurai, e havia vários, ele colocou aquele vaso no meio e disse assim: aqui está o problema. Um olhou para o outro, tal, até que um samurai retirou a sua espada e esfacelou aquele vaso. Todos ficaram assustados e o camarada falou: você está contratado. Aí os outros: mas por que ele está contratado se ele destruiu essa obra de arte? Aí o camarada disse: não importa quão belo, lindo e raro seja o problema, ele tem que ser eliminado. Preste atenção. A tentação, ela não vai ser feia, suja e mal cheirosa. Ela vai ser sempre bela, atrativa, perfumada e atraente. Então, fuja. Não argumente com o pecado. E por último, qual é o problema do engano? Que nós nos tornamos autopiedosos? A falta de gratidão. E a palavra de Deus, Paulo diz o quê? Em tudo dai graças. Vamos dar graça. Num mundo cheio de desgraça,
vamos dar graças a Deus, porque nós sabemos que existe um mal multidimensional, um mal dentro de nós, mas que Cristo pagou na cruz, um mal fora de nós que Deus tem nos protegido, e um mal sobrenatural que quer nos destruir, mas Jesus já destruiu esse mal na cruz. Amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. Deus quer que você seja liberto. Deus quer que você tenha o perdão e a paz. Se você caiu em pecado, lembre-se, o diabo vai estar te acusando agora, mas Deus vai falar: filho, se arrependa, você vai pagar as consequências, mas eu te dou perdão. Agora, lembre-se de uma coisa: Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas também Ele é justo. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Não brinque com isso. A graça é dada a todos, mas você tem que obedecer às suas leis e ser fiel a Ele. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, lhe dê saúde e lhe dê a paz. Amém? Vamos orar? Pare o que você está fazendo agora e vamos orar. Querido bom Deus, agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Agradecemos porque o Teu Santo Espírito nos tirou aqui profundidade de um texto que para nós é tão íntimo, tão conhecido, que para muitos até é um mito, mas o Senhor nos tirou uma verdade maravilhosa, de que realmente o mal existe e o diabo existe, mas ele foi vencido na cruz. Nós não temos que temê-lo, mas nós temos que nos afastar da tentação. Nós não temos que sofrer mais acusação nenhuma, porque Jesus nos perdoou. E nós não temos que ser enganados, porque nós somos criaturas, não Criador. Então, por favor, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para a Tua palavra, não para o pecado. Então, perdoe a nossa ignorância, que possamos prestar atenção nas mentiras satânicas, possamos fugir de brincar com o erro e possamos entregar a nossa vida a Ti. Dá-nos o Teu perdão, a Tua paz. Pedimos que cure esse planeta para que possamos espalhar a Tua mensagem que Jesus está voltando. Dá-nos a Tua paz, eu creio e rogo em Cristo Jesus. Amém. Naquele
esperança no nome de Deus, para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Achar solução, a esperança é Jesus. A esperança é E estamos chegando a mais um final de mais um culto. Foi muito bom estar aqui com vocês. O nosso culto foi maravilhoso. E eu quero te convidar, se você chegou até aqui, você vai digitar para mim amém. Essa é a nossa palavra-chave. Digita aí nos comentários para mim amém, que eu vou estar depois dando aquela conferida, tá certo? E outra coisa, não se esqueça, amanhã, 7h30 da noite, estaremos aqui novamente com o pastor Fábio. Estamos te esperando, hein? Vai lá, curte, ativa o sininho para você não esquecer, tá? Do nosso encontro marcado amanhã. Tenham todos um feliz sábado e que Deus te abençoe.